E isso é muito importante a gente ter em conta, porque eu acho que a contribuição, eu particularmente, pessoalmente, acho que a contribuição maior da teoria gerativa não é nem tanto para esse lado da linguagem em mente, mas eu acho que é uma contribuição mais do ponto de vista de você ter uma linguagem matemática para abordar fenômenos de linguagem, né? Então, por exemplo, da mesma forma que você tem em matemática, você tem a álgebra linear, que é uma linguagem que você consegue utilizar para descrever fenômenos relacionados a espaço, ou você tem cálculo, que você consegue descrever fenômenos relacionados à mudança, você tem essa teoria que você consegue descrever fenômenos relacionados a estruturas das sentenças, né? Bem ou mal, é um modelo que muita gente usa, né, para descrever as sentenças e tudo da língua, para descrever línguas, e ele tem um bom relativo sucesso, né, para essas finalidades. Então, enfim, eu queria mostrar isso porque eu acho que os outros vão falar de linguística cognitiva e psicolinguística, que eu acho que vão derivar realmente de questionamentos que a psicologia e estudos em psicologia e outras questões vão ter contra propostas do Chomsky. Então, eu queria deixar claro que para a teoria gerativa parece que ela mais empresta esses questionamentos, né, de linguagem em mente para se popularizar e para também colocar como que a teoria poderia lidar com a mente, do que propriamente ser uma teoria da mente, né? E só isso, tá certo? Se limitar a isso, tá certo? Então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido fazer justiça a algumas das coisas da própria teoria gerativa. E eu muito obrigado. A gente que agradece, João, muito obrigada. Né? O pessoal está deixando as perguntas aí no YouTube para o final. Ótimo. No final a gente conversa novamente. Né? A teoria gerativa é sempre intrigante e, de fato, é quem dá o pontapé inicial nessas relações que vão ser desdobradas por outras teorias. Bom, agora nós teremos a fala da professora Michele Calil, dos Santos Alves. Michele é professora adjunta na Universidade Federal do Acre, na UFAC, é pesquisadora do Laboratório de Psicolinguística Experimental, LAPEX, da UFRJ, é doutora e mestre em Linguística Cognitiva, né, pelo programa em Psicolinguística, pelo programa de pós-graduação em Linguística da UFRJ, na linha Linguagem, Mente e Cérebro. Foi pesquisadora visitante no Laboratório de Ciência da Linguagem na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e é especialista na área, né, tendo defendido a primeira dissertação de mestrado utilizando a técnica de rastreamento ocular para investigar correferência no português brasileiro. Michele, seja bem-vinda ao FRB, o Café com Linguística agradecem, né, pela presença, pela participação e pela disponibilidade em conversar com a gente, e a fala é sua. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite à Amanda, que é uma amiga muito querida, né? Estou muito feliz de estar aqui falando para o pessoal da UFRB, que é uma universidade muito querida por mim, né? E, enfim, eu já estive no campus, conheço as instalações, os professores, então é uma universidade muito especial no Recôncavo, né, representando aí toda a população e a cultura do Recôncavo. Então, agradeço mais uma vez o convite, estou muito feliz, muito honrada de falar para vocês. Hoje eu vou falar sobre psicolinguística, né? É um desafio tanto falar sobre psicolinguística em pouco tempo, mas eu vou tentar, né, fazer jus a esse tema, né, que tem crescido tanto nos últimos anos. Especialmente no Brasil, né? A psicolinguística tem avançado muito, apesar de ser uma ciência recente. Então, eu gostaria de começar, né, falando sobre o objeto de estudo da psicolinguística. Então, primeiramente, a psicolinguística busca, né, entender como que as pessoas adquirem uma língua, seja L1 ou L2, né, uma língua materna ou uma língua adicional.
os psicolinguistas também procuram entender como que as pessoas usam a língua para falar, né, e para compreender uns aos outros em tempo real, que é o que a gente está fazendo agora, né? A psicolinguística também se preocupa em entender como que a linguagem está representada e é processada na nossa mente / cérebro. E também nos preocupamos com as perdas e os transtornos da linguagem. Então, como que a psicolinguística surgiu? A gente pode dizer que o pai da psicolinguística foi o psicólogo Wilhelm Wundt, lá no final do século XIX. Ele foi um pioneiro dentro da psicologia. Ele foi o fundador da psicologia experimental. Então, lá naquela época já se fazia experimentos, né, em psicologia. E naquela época, Wundt estava muito interessado na linguagem. E para ele, psicologia e linguagem caminhavam juntos. Mente e linguagem caminhavam juntos. E as teorias do Wundt inspiraram muitos linguistas, inclusive o famoso Chomsky, de quem o professor João Paulo acabou de falar. Mas o nascimento oficial da psicolinguística foi em 1951, em um seminário de verão que reuniu psicólogos e linguistas. Nessa época, o Chomsky já existia. Então, já existia a revolução cognitivista, né, que ele inaugurou. Mas, antes disso, a gente precisa entender o que aconteceu nesse período da história, né, do século XX, antes da revolução cognitivista. Então, o professor João Paulo já falou um pouquinho para vocês sobre o behaviorismo, né, e as ideias do Skinner, né, de quem o Chomsky criticou as ideias depois, né. Então, para o behaviorismo, né, a aquisição da linguagem, enfim, o processamento da linguagem, ele era um comportamento, né? Então, principalmente a aquisição. Então, os behavioristas, eles acreditavam que a aquisição da linguagem se dava por repetição, né, por imitação. E aí o Chomsky, ele, com as suas teorias, né, ele revolucionou na época a literatura, dizendo que, na verdade, as crianças elas já vêm com um conhecimento, né, inato no seu código genético, né, esse dispositivo inato, né, para aquisição da linguagem, que ele vai chamar de GU, né, que é a gramática universal, que vai ajudar ali, né, somada à exposição à língua, para a criança adquirir, né, uma língua. Não é que o Chomsky diz que a criança vai nascer sabendo falar, né? Não é isso. Ela já nasce com uma predisposição genética para isso, se não tiver nenhuma patologia, né? E tiver a exposição à língua, né? Aos dados da língua, ela vai adquirir a língua. A que ela está sendo exposta, certo? E então, para o Chomsky, né? Existe a questão da criatividade linguística, né? E as crianças não só imitam, né, os adultos, né? Existem enunciados inéditos que são feitos por nós o tempo todo, né? Inclusive pelas crianças. E foi nessa época, então, né, do surgimento do gerativismo, que surge também a psicolinguística, né? Ali como uma irmã do gerativismo, vamos dizer assim. Tá? Nessa época, na metade do século XX, tá? Mas a psicolinguística já existia antes, mas não com esse nome, vamos dizer assim, né? Então, uma das teorias gerativistas mais importantes lá nessa época, né, no iniciozinho da teoria, é a teoria transformacional. Então, lá dentro do gerativismo, né, se acreditava naquela época que as sentenças, né, as orações, as frases, elas passavam por várias transformações. Elas saíam da estrutura profunda para a estrutura superficial, que é o nível do enunciado, né? E para chegar ali no nível do enunciado, existiam várias transformações, né, que iam acontecer. Então, por exemplo, uma sentença negativa não nascia negativa, né? Ela nascia afirmativa, e aí era aplicada algumas transformações para que ela pudesse ser negativa, ou que uma interrogativa nascia afirmativa, e aí aconteceria uma transformação para virar uma frase interrogativa.
nesse sentido, né? Um exemplo bem fácil, mas a teoria transformacional, ela não é tão simples assim, não. Então, os psicolinguistas na época, eles ficaram assim, muito entusiasmados para buscar testar se a teoria transformacional tinha realidade psicológica, se ela realmente acontecia na nossa mente, ou se era só a teoria do Chomsky, né? Então, os psicolinguistas, eles inauguraram o que nós chamamos de teoria da complexidade derivacional, que é em inglês a famosa DTC. Então, essa teoria, ela partia do pressuposto que quanto mais transformações uma sentença tinha, mais custosa de processar ela seria. Levaria mais tempo para nós lermos, né, e processarmos aquela sentença, tá? Mas com o tempo, né, com muitos estudos foram feitos depois, e aí os psicolinguistas se deram conta de que, na verdade, a DTC não tinha uma realidade psicológica. Eles não conseguiram provar que as sentenças passavam por todas aquelas transformações. Porém, temos uma herança ainda da psicolinguística, da DTC. Nós sabemos até hoje que, de fato, estruturas mais complexas são mais custosas ao processamento, mas não por causa das transformações, tá? Essa aqui é a questão. Então, continuando, né, falando sobre essa influência do gerativismo na psicolinguística, a gente vai ter nessa época, então, né, que a psicolinguística se dá conta, né, que a teoria transformacional ela não tem uma realidade psicológica, acontece, vamos dizer assim, um término nesse relacionamento entre gerativismo e psicolinguística. E a psicolinguística, então, vai se aproximar mais de outras áreas dentro da linguística, como a linguística textual, né, o socioconstrutivismo, o sociointeracionismo, até mesmo a linguística cognitiva, né? Então, a psicolinguística se divorcia do gerativismo durante essa época, mas com vamos dizer assim, a evolução, né, do programa gerativista, a gente tem ali o programa minimalista já nos anos 1990, né? E aí a psicolinguística se volta de novo para o gerativismo, né? Se aproxima novamente do gerativismo, porque o programa minimalista, em sua versão, né, a versão mais recente, né, do gerativismo chomskiano, né? E então, o programa minimalista ele vai dar muita importância ao desempenho linguístico, né? No início, né, o gerativismo só se preocupava em falar da competência linguística, do conhecimento, e não como esse conhecimento é posto em uso, né? Mas o programa minimalista começa a propor essa questão da importância das interfaces da linguagem, né? E isso interessa muito a psicolinguística. Então, o Chomsky mesmo vai falar sobre memória, sobre sistemas cognitivos, né? Vai falar sobre atenção, vai falar sobre emoções, vai falar sobre o aparelho fonador, né? O nosso aparelho auditivo, coisas que interessam muito a psicolinguística, tá? Mas hoje, a psicolinguística, ela, apesar de ter uma relação ainda estreita com o gerativismo, a psicolinguística não se resume a testar as teorias gerativistas, tá? Isso é importante, né? Então, a psicolinguística não testa só o que a teoria do gerativismo formula, né? Na verdade, a psicolinguística é uma ciência interdisciplinar e que ela possui modelos teóricos e hipóteses de trabalho próprias, tá? Então, exatamente, né, quais são as perguntas que mais interessam os psicolinguistas? Então, a primeira grande pergunta é a questão da modularidade, né? Que já é uma pergunta também do gerativismo, vamos dizer assim. Então, lá no gerativismo, né, alguns gerativistas, né, os mais conservadores, assim, por exemplo, como Chomsky, dizem que a nossa mente, a linguagem, né, é modular, né? Ou seja, os nossos conhecimentos, eles não funcionam em interação o tempo todo, né? Existe ali uma espécie de especialização de cada sistema, e esses sistemas eles só vão se comunicar no final. Então,
Tem como se fosse ali um modelo serial, né? Uma coisa depois da outra, tá? Isso é o que a gente normalmente chama de modularidade, né? Só que a psicolinguística, ela quer, então, testar se realmente a nossa mente é modular, né? Se a linguagem é modular, ou se, no caso, as coisas não são tão, assim, separadinhas, né? Se há uma interação entre esses sistemas, tá? Então, a gente diz que o processamento, ele pode ser bottom-up, né? Ou top-down. Então, bottom-up é aquele processamento que ele vai de baixo para cima, né? Em que ele começa do menor e vai subindo, né? Então, vamos dizer assim, é mais serial, tá? O top-down, ele começa de cima e vai para baixo. Então, tem mais interação entre os sistemas. Outra questão que motiva a psicolinguística é o princípio da imediaticidade e da incrementalidade. Então, o princípio da imediaticidade diz que nós começamos a processar um item linguístico desde o momento em que a gente se depara com ele, né? Seja na fala, né, quando nós ouvimos, ou quando nós vamos produzir a fala, né? Ou na leitura, quando a gente coloca os nossos olhos ali sobre aquela palavra pela primeira vez, tá? E a incrementalidade é se a gente processa a informação aos poucos, quando ela vai vindo, ou se a gente espera vir um montão de informação para depois processar tudo, né? Então, não existe ainda um consenso, né, na psicolinguística, mas há mais, vamos dizer assim, evidências a favor, né, da incrementalidade. Então, o nosso processador, o parser, ele é impaciente, ele não fica esperando muito para começar a processar, ele já começa a processar de imediato e depois, se houver uma necessidade, há uma reanálise, tá? A psicolinguística experimental, agora, vou falar um pouquinho sobre a questão dos experimentos, né? Então, dentro da psicolinguística, tem uma área que é a psicolinguística experimental. Na verdade, muitos psicolinguistas fazem experimentos, tá? Então, é uma área que vai lidar com variáveis independentes e variáveis dependentes e fazendo testes, tá? Então, o objetivo é medir o desempenho, né, o comportamento linguístico dos participantes, né, dos falantes, dos leitores, mediante uma apresentação de estímulos linguísticos em que as variáveis linguísticas, né, que a gente chama de variáveis independentes, são manipuladas. E quando a gente, então, encontra uma causa, né, entre as variáveis independentes e dependentes, aí sim a gente consegue, então, fazer a psicolinguística experimental, né, e ter um resultado interessante, né, mostrando que o desempenho linguístico ele se modula a depender do estímulo que é apresentado. Então, se os estímulos são mais difíceis de processar, espera-se que os participantes levem mais tempo para ler ou mais tempo para responder aquela pergunta, né? Já se os estímulos linguísticos são mais fáceis, leva-se menos tempo de processamento, é menos custoso. Então, essa relação entre custo de processamento é o que a gente busca nos experimentos, tá? E as hipóteses são sempre linguísticas, perdão. Então, sempre pensando mesmo não só na teoria da linguagem, na representação da linguagem, né, do gerativismo, vamos dizer assim, mas também pensando nas próprias teorias e modelos teóricos da psicolinguística, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a aquisição da linguagem, né? Então, vocês lembram que lá no início eu falei que os psicolinguistas se interessam pela aquisição da linguagem, tanto L1 quanto L2. Devido ao tempo, né, a gente vai ficar mais focado na aquisição da L1, tá? Da nossa língua materna. Então, a psicolinguística busca identificar quais são as estratégias que as crianças utilizam para adquirir uma língua, né? Durante esse processo da aquisição da linguagem, estratégias linguístico-cognitivas, tá?
Então, uma das questões principais que tem intrigado muito a psicolinguística é como que as crianças apreendem o significado das palavras, quando os dados de fala são expostos a ela, né? Então, quando as crianças ouvem alguém falando, né, a fala é contínua, né? Então, não se sabe quando começa uma palavra, quando termina uma palavra. Então, é complicado. Como que as crianças conseguem, então, entender o que está sendo falado, né? Então, muitos estudos têm procurado encontrar evidências de que, na verdade, os bebês são super-heróis. Então, eles têm muito conhecimento linguístico. E eles utilizam pistas fonológicas, prosódicas e sintáticas para descobrir a estrutura da língua que eles estão sendo expostos. Então, isso é chamado, dentro da área de aquisição, de bootstrapping. Então, eu vou citar um exemplo que foi feito aqui no Brasil, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Então, as pesquisadoras Nami Teixeira e Uchoa, 2015, elas mostraram que bebês de 13 meses já sabem o que são determinantes do português brasileiro. Já sabem o que são artigos, já sabem o que são numerais, e eles, além disso, sabem diferenciar o que são substantivos de verbos, tá? E a técnica que elas utilizaram foi o olhar preferencial. Então, como que funciona? Aí vocês estão vendo, né, um bebezinho, ele está sentado na frente de uma tela, né, de um computador, mas não é qualquer computador. Aí embaixo, né, tem um aparelho de rastreador ocular. Esse aparelho, ele vai gravar o movimento dos olhos do bebê, né, no caso do participante, durante a exposição linguística daquele estímulo, né? Então, quando o bebê presta atenção, ele olha para a tela, né? Ele está engajado, é uma frase gramatical no experimento delas, tá? Das autoras. Já quando o bebê está assim disperso, né, olhando para outros lugares, não está olhando para a tela, é porque é uma frase agramatical. Então, as autoras usaram frases assim, do tipo um determinante e uma palavra inventada, né? E aí as crianças elas percebiam quando tinha um determinante, quando a frase era a gramatical. Agora, se usava um determinante que não existia no português, né? As crianças não prestavam atenção, ficavam dispersas. Então, elas já sabiam o que era o, já sabiam o que era a, aquele, aquela, esse, essa. Então, é muito interessante esse experimento. E depois elas fizeram um segundo experimento ainda no mesmo trabalho, em que testava substantivos versus verbos. E aí era sempre uma pseudo-palavra, né, uma palavra inventada, que fazia o papel ali do substantivo ou o papel do verbo. Porém, quando era substantivo, tinha um determinante. Então, por exemplo, era ABAP, né? Por exemplo, quando era um verbo, ELABAP. E aí as crianças sabiam que ABAP é um contínuo de fala sem a pausa prosódica, né? ABAP. E aí sabia então que BAP era um substantivo. Agora, quando falava ELABAP, tinha uma pausa prosódica. E aí as crianças sabiam que era um pronome, né? O que era mais legal, e que poderia então ser BAP um verbo, tá? Não sei se eu consegui explicar, fui clara. Além disso, a psicolinguística também se interessa em investigar a maneira pela qual nós processamos as palavras, o que nós chamamos de processamento lexical, ou seja, como o nosso léxico está organizado e como a gente recupera essas palavras do nosso léxico. E aí são dois grandes modelos na literatura, tá? Os modelos não decomposicionais e os modelos decomposicionais. Os modelos decomposicionais dizem que nós segmentamos as palavras, né, em pedaços, que são os morfemas, para poder processá-las, tá? Já os modelos não decomposicionais dizem que nós não segmentamos as palavras, nós recuperamos as palavras do léxico de uma forma direta, por inteiro, tá? Então, há evidências dos dois modelos. Além disso, é importante dizer que há um mecanismo chamado dupla rota, que o mecanismo dupla rota é quando você faz as duas coisas, quando você pode tanto
decompor as palavras em morfemas para processá-las ou também recuperá-las por inteiro. Então, os estudos ainda estão, assim, vamos dizer assim, em debate, né? Mas há muitas evidências a favor dos modelos decomposicionais. Ponto para a morfologia. Mas é claro que existem vários, assim, vamos dizer assim, fatores que a gente deve levar em consideração. Se é uma palavra frequente, se não é, se é uma palavra regular, ou se é irregular, o tipo de tarefa. Então, são várias variáveis que devem ser controladas. Então, a depender do tipo de experimento, você pode encontrar um resultado diferente, tá? Então, um exemplo que eu trouxe para vocês de processamento lexical é um exemplo bem pioneiro, assim, do rastreador ocular. Esse rastreador ocular, ele é mais antiguinho, vocês podem ver pela foto, né? Diferente daquele dos bebês que eu mostrei. Então, lá em 2007, né, os autores Maia, Lemley e França encontraram evidências a favor do mecanismo dupla rota em português brasileiro, tá? Esse experimento foi feito no Rio de Janeiro e na UFRJ. E aí, eles encontraram que as palavras complexas foram segmentadas, sim, pelos participantes, porque dava para ver que a pessoa tinha olhado para duas partes na palavra, né? A raiz e o sufixo. Então, por exemplo, a gente tem aqui mocinho, né? Que é uma interpretação de moço pequeno, né? E aí, então, você tem ali duas fixações, tá? Dois círculozinhos que mostram a fixação. Já quando a palavra é recuperada por inteiro, por exemplo, mocinho na ideia de herói, né? A palavra só tinha uma fixação, tá? Então, eles concluíram que, a depender da palavra, você vai ter ali a decomposição ou não. Então, isso é uma evidência a favor do mecanismo de dupla rota, tá? Outro exemplo que eu trouxe para vocês de processamento lexical de Garcia, 2009, também lá da UFRJ, ela detectou evidências a favor da realidade psicológica da decomposição também das palavras no PB, e o experimento que ela fez foi um experimento de priming, diferente do experimento de rastreador ocular, né? Que eu mostrei antes. Esse experimento de priming funciona da seguinte maneira. Você tem ali primeiro na tela, né? O participante senta na frente do computador, é apresentado uma sequência de cruzinhas que a gente chama de fixação, né? Depois é apresentado um estímulo, que a gente chama de prime, muito rápido, tá? Então, por exemplo, o prime nesse experimento foi filé, tá? Então, a palavra. E aí depois aparece outra janela, né? Some aquela palavra, aparece outra janela, bem rápido, e depois aparece o nosso alvo, que é fileira, que fica mais tempo na tela e a pessoa consegue ler, né, com mais calma. E aí a tarefa é dizer se fileira é uma palavra ou não do português, tá? Então, essa autora, né, ela testou vários tipos de prime, né? Então, ela testou o prime morfológico, que é esse filé, fileira, né, que tem a mesma raiz, tá? Ela testou o prime semântico, ordem, fileira, e testou o prime fonológico, filé, fileira. E aí, a condição que os participantes tiveram mais facilidade foi a condição morfológica, fila-fileira, perdão. E aí, nessa condição de fila-fileira, né, que é a condição morfológica, tem a mesma raiz, então os participantes tiveram mais facilidade, né, para dizer se fileira era uma palavra, tá? Então, é uma evidência a favor de que o nosso léxico, ele é organizado morfologicamente. A psicolinguística também se preocupa com a questão do processamento das frases. Então, um exemplo que eu trouxe é um exemplo de um experimento de produção eliciada por preâmbulos, de Correia, Augusto e Marcilese, 2018. Elas testaram as orações relativas no português brasileiro. Esse experimento foi feito na PUC do Rio de Janeiro. E aí, eram dois tipos assim de condições, né? Dois grandes tipos.
elas queriam testar as relativas padrão e as relativas não padrão, que são aquelas que você tem as relativas cortadoras, né? Ou as relativas que têm um pronome resumptivo, que depois eu vou mostrar mais ou menos como que era essa produção. Então, o participante sentava na frente do computador e aí tinha esse desenho, né, de duas menininhas, tá? E aí aparecia, então, uma informação, né? Então, por exemplo, a informação aqui era a menina, o professor da menina saiu de férias, né? E aí ele tinha, então, que identificar de qual menina, né? É o papel da oração relativa, né? Restringir de qual menina está se falando. Se é da direita ou da esquerda. E aí eu tinha a tela. Na tela aparecia a setinha. E embaixo aparecia, então, uma outra informação para ajudar nessa produção dessa oração relativa. Então, é o professor da menina que saiu de férias, mas a oração principal o aluno ajudou, ajudou com o trabalho de casa, né? Só que essa informação da oração principal, ela podia aparecer em dois momentos. Ou ela aparecia logo no início, ou ela aparecia já depois, assim, alguns segundos depois, na hora que o participante tinha que produzir a oração, que ele tinha que falar, né? Um experimento de produção eliciada. Então, o que que elas descobriram? Que na condição de planejamento, né? Ou seja, quando a oração principal e a oração subordinada apareciam juntas, né? Os participantes, eles produziam mais orações relativas padrão, do tipo, o aluno ajudou com o trabalho de casa da menina, cujo professor saiu de férias. Eles conseguiram produzir uma oração padrão. Porém, quando a informação era apresentada junto, né, junto com, vamos dizer assim, depois, né, que apareceu o estímulo, né, quer dizer, não tinha tempo de planejamento, os participantes, eles produziam mais orações não padrão, do tipo cortadora, né? O aluno ajudou com o trabalho de casa da menina que o professor saiu de férias, ou com pronome resumptivo, né? O aluno ajudou com o trabalho de casa da menina que o professor dela saiu de férias. Então, esse experimento conseguiu dialogar, né, com a teoria linguística, né? Então, bastante interessante a gente saber que tem a questão do planejamento na produção, né, dessas relativas. Então, entra aí o fator processamento, tá? E eu também trouxe para fechar, né, um exemplo da minha tese de doutorado. Eu estudei processamento sentencial de frases, né, e eu estava interessada em saber como que os pronomes recuperam os seus antecedentes, né? Então, eu quis testar o princípio B da teoria da ligação, que é um princípio lá da teoria gerativista, tá bom? Então, as frases que eu utilizei na minha tese eram assim: o arquiteto agradeceu o engenheiro que indicou ele para um dos cargos mais cobiçados do país. Então, a gente, ao ler essa frase, né, quando a gente chegar no ele, a gente vai precisar recuperar um antecedente na nossa memória, né? Será que é arquiteto ou será que é engenheiro? Quem é esse ele, né? E aí o princípio B da teoria da ligação vai dizer, né, por restrições sintáticas, estruturais, arquiteto, né, é o ele. Porém, o engenheiro tá bem próximo ali, né? E além disso, o engenheiro concorda em gênero com ele, né? Então, o engenheiro pode ser um potencial, apesar de violar um princípio sintático, né? Porque tá perto demais, né? E violaria o princípio B da teoria da ligação. Então, eu fiz um experimento de rastreamento ocular, né? Aquela mesma técnica de gravar o movimento ocular das pessoas durante a leitura. E eu percebi que lá no iniciozinho do processamento, né, quando as pessoas se deparam com ele pela primeira vez, aqueles milésimos de segundos iniciais, as pessoas demoraram mais tempo, né,
para ler esse tipo de frase, em que você tinha 2 candidatos possíveis. Então, isso quer dizer que no início do processamento, o princípio B pode ser violado. É claro que depois a pessoa vai se deparar e vai, com certeza, chegar à conclusão de que o antecedente é arquiteto, mas lá no iniciozinho ele tende a achar que pode ser engenheiro, por causa da morfologia, né? Então, além disso, eu comparei assim vários tipos de traços, né? E depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem ler esse artigo que eu publiquei. Não vai dar tempo de eu falar mais da questão da morfologia, né? Que eu já extrapolei meu tempo, mas de fato eu também comparei a questão do feminino, do masculino, né? Qual tipo de traço distrairia mais a nossa memória, né? Chamaria mais atenção, e enfim. Então, existe também essa preocupação com a questão da perda e dos transtornos da linguagem, né? E aí o exemplo que eu trouxe de trabalho foi testando indivíduos com doença de Alzheimer. Então, a psicolinguística também se preocupa, né, em estudar esses indivíduos que têm algum transtorno ou algum comprometimento, né, da linguagem. E quando aí o trabalho que eu trouxe foi da professora Hübner e colegas, 2018, e eles encontraram que as tarefas linguísticas, como nomeação e como aprendizagem verbal, podem identificar indivíduos que possuem doença de Alzheimer, e não só identificar, né, mas também separar, diferenciar de outros indivíduos que têm um comprometimento cognitivo leve, e isso independente do fator escolaridade. Então, um ponto a favor da psicolinguística que tem essa atuação direta no diagnóstico de pacientes, né? E aí vai com certeza ter uma intervenção, né? Muito melhor a partir do momento que você consegue fazer um diagnóstico preciso, tá? Então, as tarefas da psicolinguística também fazem parte, vamos dizer assim, do diagnóstico desses pacientes, tá? Então, as considerações finais que eu tenho para vocês é que a psicolinguística vem crescendo muito no Brasil, e tem vários laboratórios espalhados em todas as regiões. Na minha última conta deu mais de 20, né? E os trabalhos em psicolinguística aqui, eles têm dialogado com outros lá fora de mesmo nível, né? Então, a gente está muito bem, vamos dizer assim. E se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, eu indico esse capítulo que eu publiquei no livro Ciências da Linguagem e Perspectiva, que dá uma visão geral da psicolinguística, e também 2 livros, né, do professor Marcos Maia, que fala sobre psicolinguística. O primeiro deles é Psicolinguística, Psicolinguísticas, que vai falar de várias áreas dentro da psicolinguística brasileira, e o segundo, que é Psicolinguística e Educação, fazendo essa interface, né, com a educação, que é muito necessária. Então é isso. Muito obrigada novamente pelo convite e obrigada pela atenção. E estou à disposição se vocês quiserem escrever um e-mail. Peço desculpas por ter ultrapassado o meu tempo. Agradece, Michele, né? Se puder tirar o slide, eu tiro. É só porque senão ninguém aparece mais lá no YouTube. Inclusive, a gente avisou que está com um pequeno problema com relação à transmissão da janela das intérpretes, mas a gente vai deixar a gravação depois com a interpretação em Libras disponível. Agradeço demais a presença, eu especificamente, porque tenho um carinho muito especial, né, pela professora Michele Khalil, pois é uma amiga querida, e acredito que os esclarecimentos a respeito de psicolinguística foram bem intrigantes para muitos que estão aí, tendo várias perguntas no chat e muitos elogios também. Nosso próximo convidado é o professor Ricardo Yamashita Santos. O professor Ricardo é doutor em Linguística Teórica e Descritiva pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem pela UFRN, né, mestre em Linguística Aplicada também pela UFRN e formado em Letras, Português e Literaturas pela mesma universidade. Tem experiência na área de estudos da linguagem, língua portuguesa, pedagogia, filosofia e ciências sociais. É professor titular do curso de Letras da Universidade Potiguar e atua nas áreas de estudos da linguagem, leitura,
e produção de textos, literatura, semiótica, educação, metodologia científica, docência no ensino superior, psicopedagogia, filosofia e ciências sociais. Seja muito bem-vindo, Ricardo, e muito obrigada por aceitar o convite do Café com Linguística. A fala é sua agora. Uma boa noite, gente. Muito obrigado aí pelas falas de Amanda. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que estou assim, imensamente honrado pelo convite de Amanda e o pessoal do Café com Linguística, né, um projeto de extensão belíssimo que eu acabei conhecendo através do convite. Confesso que não conhecia e já assim, me encantei com a proposta. Queria também parabenizar e agradecer a fala da professora Michele e do professor João Paulo, que, de fato, foram 2 aulas excelentes. Eu pude aprender muito aqui, revisitei muitas questões associadas ao gerativismo e à psicolinguística. E espero, né, que minha fala possa, de alguma forma, contribuir também, da mesma forma como a fala dos professores, né? Queria agradecer também a presença de alguns alunos que eu sei que também estão por aí, né, assistindo. E é isso. A minha fala ela vai se centrar para, basicamente, eu vou falar sobre linguística cognitiva, né? E a minha fala ela vai ser organizada. Os slides estão aparecendo, Amanda, só para me ter certeza. Sim. Tá, né? Maravilha. Então, assim, a minha fala ela vai se centrar a partir de alguns preceitos da linguística cognitiva. Falar de linguística cognitiva em tão pouco tempo, de fato, é uma missão árdua, né? Estou até falando um pouquinho sobre essas questões com o Michele e o professor João Paulo nos bastidores, um pouco antes de começar, mas eu vou tentar sintetizar alguns dos princípios que eu acho interessante. Com relação às questões históricas, eu vou tocar em algumas questões, mas eu vou optar por falar sobre alguns pontos da teoria, alguns aspectos específicos da teoria, considerando que quando a gente fala de linguística cognitiva, especificamente, nós estamos nos referindo sobre uma proposta de um cabedal extenso de possibilidades e vertentes e de abordagens distintas, né? Então, eu gostaria assim, de especificar um pouquinho mais a pesquisa com a qual nós nos identificamos um pouquinho mais. Quando eu digo, eu e o grupo de estudo e o grupo de pesquisa com o qual eu faço parte e pesquiso um pouco mais aprofundadamente, tá certo? Então, para começar, que o tempo urge, né? A minha temática, eu vou falar e dei como título a ideia de corpo, mente e ambiente, uma linguagem única, né? Exatamente em cima desses preceitos de corpo, mente e ambiente que nós entendemos a cognição, né? A cognição, a partir da nossa perspectiva, no interior da linguística cognitiva, ela vai compreender que são aspectos que estão juntos, né? Eles não são separados, eles não tem, vamos dizer assim, separação, a ideia de mente autônoma, não. Né? Inclusive, aquelas questões filosóficas antigas que são recuperadas depois, no século XVII, por Descartes, e que são retomadas também posteriormente por Chomsky. Né? No nosso caso, a gente vai entender tudo como algo integrado, né? O corpo, a mente e o ambiente. Então, eu peguei aqui 3 preceitos iniciais para a gente começar a nossa fala, e eu queria começar a definir, então, a proposta da linguística cognitiva sobre esses aspectos. Tá? Inicialmente, a gente pode dizer que a linguística cognitiva ela se ocupa em analisar o conteúdo conceptual da linguagem. Tá? E é esse termo mesmo, conceptual, que é a ideia de que existe na nossa mente organizações de domínios mentais, né, conforme nós vamos experienciando e interagindo com o ambiente, com o contexto, e isso vão criando domínios de compreensão. Né? Então, quando a gente falar, por exemplo, conceptualizar, nós estamos dizendo algo como ativar e modelar circuitos neurais. Tá?
E quando você pensa, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui um domínio, universidade. Então, quando você pensa universidade, na sua mente vão ser acionados alguns circuitos neurais, dentre centenas de milhares de circuitos neurais, de sinapses estão acontecendo, né, na sua mente, só que você vai especificar o seu conhecimento sobre determinado assunto. Então, a conceptualização ela teria a ver com essa organização dessas representações mentais, né? Então, esse seria um dos preceitos. Um outro ponto importante, né, e a teoria da linguística cognitiva ela nasce exatamente como uma dissidência do gerativismo, né? Inclusive com o Lakoff, que está mencionado aí, né? Eles exatamente eles se tornam dissidentes a partir das questões relacionadas aos estudos mais específicos da semântica, né? E é partindo da ideia dos estudos da semântica que começa a haver uma espécie de ruptura, vamos dizer assim, com o pensamento gerativista inicial, principalmente o de Noam Chomsky inicial, com essa proposta que surge da linguística cognitiva. E dois princípios basilares e que competem aos estudos da linguística cognitiva, independente da vertente, a ideia de que é o compromisso com a generalização e o compromisso com a cognição, certo? O compromisso com a generalização seriam princípios gerais, tá? Em todos os aspectos da linguagem humana. Né? Então, assim, se eu for estudar linguística cognitiva, eu tenho que seguir determinados preceitos, tá? Um deles, por exemplo, é a não modularidade da mente, né? Então, na linguística cognitiva, nós entendemos que as formações cognitivas e todas as nossas aptidões, que vêm desde a percepção ao nosso aparelho sensório-motor e a nossa relação com o contexto, elas são todas unificadas para a compreensão. Então, quando nós produzimos significado, né, para as coisas e a forma como nós interagimos, nós entendemos que a mente está completamente integrada e ela é não modular. Ela trabalha constantemente com o corpo, com os aspectos físicos e com todos os seus aparatos cognitivos para a organização dos princípios cognitivos, certo? Então, o outro preceito aí seria o da própria cognição. Então, nós teríamos a ideia de que existem princípios gerais da cognição humana que seriam baseados, inclusive, na generalização e que também esses princípios vão dialogar com outras áreas do conhecimento, né? Não é uma coisa restrita, por exemplo, de estudo da linguagem ou da linguística cognitiva. Existe um diálogo com outras áreas que também compactuam desta premissa, né? Um exemplo é a própria psicologia, né? Na psicologia, a gente encontra o conceito de abordagem ecológica e seria também um possível diálogo que surge. Essa discussão da abordagem ecológica, que eu vou falar um pouquinho também mais à frente, ela surge na psicologia, né? E também se inicia nesse diálogo com os princípios da linguagem, os estudos de cognição e linguagem, com o qual nós trabalhamos mais efetivamente, por assim dizer, certo? Então, dentro dessa concepção, a gente pode dizer algumas coisas como a forma como interagimos fisicamente com o ambiente nos torna parte dele, tá? Então, das relações envolvendo organismo e ambiente, ou seja, né, do organismo, nós, por exemplo, com o entorno, e organismo, né, dessas interações que hoje nós entendemos como práticas discursivas e sociais, por exemplo, emerge um sistema complexo, dinâmico e adaptativo, que seria a cognição como resultado desse processo. Então, o compartilhamento de informações perceptuais entre seres humanos envolve a utilização de um meio linguístico convencional. Quando a gente fala disso, o que a gente está querendo mostrar é que essa relação de organismo-ambiente, organismo-organismo, para o ser humano, ela se torna extremamente complexa e adaptativa, e a linguagem acaba sendo um elemento de mediação primordial para que a gente interaja da forma como nós interagimos, né? Nós criamos um sistema simbólico extremamente complexo que não dá, por exemplo,
para ser comparado com nenhuma outra espécie, né? Então, esta forma de interagir é muito própria dos seres humanos. Então, esse meio linguístico ele é fundamental e ele tem particularidades muito específicas, né? E dentro dessa compreensão, a gente vai falar um pouquinho disso que a gente está chamando de abordagem ecológica ou ecocognição, tá? Então, para além da percepção e da atuação direta no ambiente, nós humanos desenvolvemos estratégias convencionais de compartilhamento da atenção e, com isso, ampliamos exponencialmente nossa cognição inicial. Nossa relação com o ambiente passa a ser mediada pela linguagem e, com ela, construímos novos sentidos para o nosso entorno. Então, vejam, essa relação direta, né, ela tem a ver com a forma como a percepção também está agindo nesse entorno, né, com o qual nós estamos lidando. E a percepção, nesse entendimento, a gente pode defini-la como uma faculdade central para interagir com o ambiente, né? Então, a nossa percepção, né, a forma como nós nos constituímos como um corpo físico e todos os aspectos sensoriais, eles são cruciais para a forma como nós vamos compreender esse ambiente, e isso fica observável. Isso é observável na linguagem, nos aspectos ou nas engrenagens cognitivas que estão lá na base, fundamentando a nossa linguagem. Tá? Então, esse é um preceito importante, digamos assim, dessa abordagem. A compreensão e produção de linguagem ocorre, portanto, na organização cognitiva de tudo aquilo que realizamos fisicamente em nosso entorno, que vai desde nos locomovermos, escutarmos e etc. As nossas integrações mais complexas que surgem nas interações sociais, ancoradas também em jogos de linguagem que são negociados em cada contexto. Então, veja, a nossa compreensão e produção de linguagem, ela está completamente associada à forma como nós nos locomovemos, como nós escutamos, como nós pegamos objetos. Tudo isso vai produzir percepção e vai produzir significação na nossa mente, tá? Até chegarmos às chamadas integrações mais complexas, que seriam as nossas interações sociais. Sendo que essas interações sociais, elas não são assim do nada também, não são por acaso. Elas vêm ancoradas no que a gente chama de jogos de linguagem. E esses jogos de linguagem, eles vão ser negociados em cada contexto. Então, em cada situação, em cada prática cultural, vão existir jogos de linguagem que são uma espécie de regras de linguagem que vão nos ajudar a organizar o pensamento, e quando a gente acionar o conhecimento em forma de frames, né, que a gente também vai falar um pouquinho, esses frames eles já vêm junto com essas possibilidades de interação, o que pode, o que não pode, e por aí vai. Tá? Então, vejam, estratégias cognitivas, como o pensamento racional, né, aquilo que determinantemente definimos como a razão humana, elas são, dentro da nossa proposta, resultantes de todo um arcabouço experiencial que organizamos e estabilizamos parcialmente como frame. Por que dizer que estabilizamos parcialmente como frame? Porque o frame ele não é uma estrutura definitiva, né? O frame é o nosso conhecimento que vai sendo organizado na mente e a gente vai criando uma espécie de moldura ou cenários dos contextos em que a gente tem, por exemplo, frames que nos ajudam como roteiro, frames de interação. São diversas possibilidades dentro do frame. O frame é aquele enquadramento mesmo que nos permite organizar conhecimentos, lugares e etc. E a gente estabiliza parcialmente porque essa compreensão pode mudar, né, de acordo com novas interações, de acordo com novas possibilidades. Então, tudo vai depender desse, digamos, arcabouço experiencial que pode reorganizar o frame. Então, assim, a gente vai definir alguns
itens importantes dessa nossa proposta para tentar introduzir um pouco mais essa discussão, né? Então, o frame, como eu já citei anteriormente, a gente pode dizer que ele é uma estrutura cognitiva convencional, dinâmica e flexível, construída e modelada em situações de interação social. Então, como eu disse, e os frames eles vão sendo organizados desde quando a gente começa a ter o processo de aquisição da linguagem, né? A gente vai, desde bebê, construindo, né, esse mundo interacional, e os frames eles são fundamentais, porque é ele quem vai permitir à criança começar a organizar esse conhecimento e parcialmente estabilizar e começar a entender como funciona o mundo ao nosso entorno. Então, o frame ele é essa estrutura de base, fundamental para o processo de compreensão e, posterior, também produção de linguagem. Dentre essas outras questões, nós temos também as affordance. O que seriam as affordances? Elas seriam as propriedades físicas e as possibilidades de comportamento fornecidas pelo ambiente. Tá? Então, quando você pega um objeto, por exemplo, aqui eu peguei a caneca aqui para tomar um café, por exemplo, um café com linguística aqui. E aí eu estou pegando, quando eu vou pegar o café, eu tenho até um movimento específico para pegar isso. Então, essa forma de entender as propriedades físicas vão desde pegar um café, por exemplo, uma xícara, até formas mais abstratas de compreensão, que a gente vai entender que a nossa percepção ela parte muito das experiências percepto-cognitivas até chegar a campos mais abstratos, como, por exemplo, você produzir uma frase e dizer assim, peguei essa ideia. Né? Então, desde pegar uma xícara a pegar uma ideia, que tem também essa, vamos dizer assim, base inicial advinda da nossa percepção, mas a gente consegue organizar o pensamento para nos referirmos a uma experiência física e relacioná-la a um conceito abstrato, por exemplo. Né? Então, a affordance também é muito importante porque ela informa dentro do frame essas questões. E aqueles jogos de linguagem que a gente falou anteriormente, né? Por exemplo, os atos de fala, como diz Wittgenstein, deve ser pensado como parte de uma atividade. Então, tudo que a gente produzir de interação sempre vai estar integrado a alguma atividade, ou alguma ação, ou alguma prática sociodiscursiva que nós estamos relacionando no nosso entorno. Tá? Então, sempre vai ter, dentro mesmo dessa condição de jogos de linguagem, execuções, vamos dizer assim, de tarefas, né? Que são compartilhadas. Então, essas regras, o que a gente pode fazer em sociedade, o que a gente não pode fazer, né? Que vão dessas construções até construções maiores, por exemplo, como conceitos de moral ou ética que são compartilhados socialmente. Tudo vem desses princípios interacionais e que ficam organizados em nossa mente a partir de jogos de linguagem. Então, quando a gente fala em frame, os jogos de linguagem também já estão integrados a essa nossa compreensão, né, por assim dizer. E aí, dentre as várias estratégias cognitivas que nós realizamos e as diversas possibilidades de organizar a linguagem, eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a metáfora, que na verdade, foi a base da minha, vamos dizer, da minha pesquisa, né, de modo geral, desde da graduação, na iniciação científica, ao mestrado, no doutorado, e até hoje eu gosto muito de estudar metáfora. Né? Então, de fato, é onde eu vou falar um pouquinho mais aprofundadamente. Tá? Então, veja, gente, a metáfora, nessa perspectiva, então, ela deixa de ser estritamente uma estética da linguagem, uma figura de retórica, ou algo que pertenceria ao apêndice, por exemplo, de um livro de gramática. Né? A metáfora ela é uma das engrenagens cognitivas que estariam organizando a forma de nós
processarmos a compreensão no nosso entorno. O próprio Lakoff, ele fala sobre isso, a ideia de que, sem metáfora, muito provavelmente a nossa linguagem não seria da forma como é, e nós não compreenderíamos muita coisa do que nós construímos socialmente se não fosse a metáfora, né? Então, a ideia é de que a metáfora ela é uma emulação, digamos assim, né? A metáfora ela é uma emulação de possibilidades de integrações conceptuais, de integrações de conceitos, né? E esses conceitos eles estariam todos organizados dentro dessa nossa condição de pensar em frames, em domínios, tá? Então, vejam, a metáfora não só formula, explicita uma relação conhecida entre dois campos semânticos diferentes, né? Dois campos de significados distintos, mas cria semelhanças, estabelecendo novas conexões entre eles. São semelhanças não por atributos especificamente só físicos, tal, mas são semelhanças de possibilidades nos conceitos. E é isso que a gente vai ver em alguns exemplos posterior. Então, um domínio conceptual pode ser qualquer organização coerente da experiência humana, tá? A regularidade com que diferentes línguas empregam as mesmas metáforas, que geralmente aparentam ser baseadas na percepção, levou à hipótese de que o mapeamento de domínios conceptuais corresponde a mapeamentos neuronais no cérebro, tá? Então, esse é um avanço das pesquisas em linguística cognitiva. Nós estamos falando, obviamente, de uma segunda revolução cognitivista, né? São desdobramentos dos estudos das ciências cognitivas, né, que vão trabalhar nessa perspectiva, aliados com a inteligência artificial, que também é foco de interesse de discussões lá do nosso grupo. E essa ideia de que esses mapeamentos neuronais no cérebro também podem ser organizados através de domínios resultantes de metáforas seria também uma dessas evidências físicas. A metáfora, ela sim, é perceptível, a gente consegue observar como isso é organizado na nossa mente, né? Inclusive, o aparelho, aliás, no nosso cérebro, quando você pensa em metáfora, o córtex pré-motor, ou seja, aquele que vai dar uma prévia informação de algum movimento físico, ele é acionado antes de se organizar um pensamento metafórico. Isso também seria uma evidência de que nós temos também organizado na nossa mente essa engrenagem que é a metáfora. E outra questão também que a gente levanta aí é que as metáforas permitem que imagens mentais convencionais de domínios sensório-motores sejam usados para domínios de experiência subjetiva. Então, é aquilo que a gente falou, né, anteriormente. As metáforas, elas partem desses domínios sensório-motores, ou seja, inclusive, eles vão definir como metáforas primárias, né? Os autores, aí, o próprio Lakoff e Johnson, eles vão falar de metáforas primárias, que seriam as relações que vêm da nossa percepção sensorial cognitiva. Então, a nossa percepção ela estaria na base, condicionando essa integração com o ambiente, nos permitindo, por exemplo, construir conceitos que não seriam estritamente associados ao campo físico, mas que nos permitiriam ir além, né? Construir pensamentos que são, de fato, metafóricos. Tá? Então, vejam, alguns exemplos de metáforas no dia a dia, né? Até para fazer jus ao livro que a gente tem assim como o pontapé inicial, né, da linguística cognitiva, que é o Metáforas da Vida Cotidiana, Metaphors We Live By, de 1980, que é do Lakoff e Johnson. Então, eles começam estudando metáforas do cotidiano lá nos Estados Unidos, por exemplo, e o que a gente percebe é que as metáforas, de fato, elas são muito mais integradas à nossa compreensão do que a gente imagina. Nós pensamos a todo momento por metáforas. E é muito curioso, né, que às vezes eu conversando com os meus alunos no grupo de estudo sobre as metáforas, e aí a gente fala dessa condição da metáfora, né? E aí depois a gente vai
conversar com os alunos, os próprios alunos falam, mas professor incrível, agora eu estou vendo tudo como metáfora, acho que eu estou ficando louco. Né? E é interessante, porque a gente nem se dá conta, né, de que usa metáfora, porque é um processamento cognitivo que está na base do pensamento. Né? E vejam, a gente tem algumas frases que a gente pode elencar e pode observar a conceptualização de domínios na base ali, organizando essas estruturações. Por exemplo, estou para cima ou estar para cima ou estar para baixo. Né? Então, estado emocional é localização física. Como você fala assim, aí, fulano, como é que você está? O cara fala, hoje eu estou meio para baixo. Como se o estado emocional fosse uma localização física de estar para baixo, a gente associa, né? Está para baixo, está doente, aquela coisa, ou estar para cima como algo positivo. Então, veja, estado emocional e localização física sendo integrados. Quando você diz também, por exemplo, João é próximo de André, né? Então, você teria a ideia de que proximidade física é como se fosse amizade. Então, você fala, fulano é próximo de ciclano, sendo que a proximidade aí, a gente inicialmente fala como uma propriedade física, mas, na verdade, a gente está relacionando uma experiência um pouco mais abstrata, que é a amizade. Ou então, precisamos combater a inflação. Você entende a inflação, né, que é uma coisa extremamente abstrata, relacionada ao domínio da economia e tal, como sendo uma entidade. Então, a inflação como uma entidade, precisamos combater a inflação. Então, a gente usa isso discursivamente. Né? Minha mente pifou hoje. Né? Então, aquela ideia de que a mente é uma máquina, por exemplo. E, dentre outras, aqui também um outro exemplo bem interessante, que é esse aí. Estou entrando na Bahia, estou indo aí para o UFRB. Olha aí, territórios a gente entende como se fosse um recipiente que você pode entrar ou sair, como se fosse um container, né? Um lugar. Entrar na Bahia. A gente parte dessas experiências físicas mesmo, de base, para compreender metáforas cotidianas, que a gente, a todo momento, está se utilizando e está produzindo. Né? E uma outra linguagem que muitas vezes não a gente tenta, vamos dizer assim, separar, a gente encontra dentro da própria ciência, né? Que a gente tem, a ciência se utiliza de uma linguagem extremamente metafórica, embora dentro da chamada, vamos dizer assim, hard science, né, que seria aquelas ciências mais de núcleo duro, mais de exatas, a gente teria aquela ideia de que a gente tem que se dissociar de uma carga subjetiva ou de uma outra estética, mas, na verdade, a própria linguagem que a ciência como um todo utiliza é extremamente metafórica. Né? Quando você diz no interior da teoria, como se tivesse algo fora ou dentro, né? Então, no interior da teoria, a teoria sendo uma espécie de recipiente que recebe o conteúdo, e a teoria seria um conteúdo. Né? Não existe energia grátis nas leis da física. Então, veja, isso, inclusive, é encontrado em livros didáticos de física do ensino básico. Tá? Não existe energia grátis nas leis da física. Você teria a ideia de que energia é como se fosse um produto que pode ser comprado ou trocado. Né? Não existe energia grátis. Então, a ideia mesmo de que o conceito de energia é como se fosse um produto e tivesse um valor, vamos dizer assim. Atualmente, pairam apenas 2 pequeninas nuvens cinzentas sobre o céu cristalino da física. Outro exemplo tirado de um livro didático de física. Nuvens como dúvidas. Quanto mais chuvosa, mais dúvidas. Você fala assim, o céu está 100% cristalino, né? Então, você diria, por exemplo, que não há dúvidas na compreensão. Céu azul aí para todo mundo. A física não se apresenta sempre como um mar calmo. Teorias como porções de água, que podem sofrer mudanças climáticas. Né? Então, se der um tsunami, por exemplo, está todo mundo lascado. Né? Tsunami, ninguém está entendendo nada. Tipo assim. Os resultados do experimento permitiram avanços nessa trajetória específica. E aí você teria experimentos como caminhos, né? Então, nós avançamos nessa trajetória, nessa condição, conseguimos avançar, então, os resultados não estão demonstrando possibilidade de avanço, a gente vai ter que recuar, né? Volta na trajetória, repensa. Tá? Então, assim, isso seriam algumas pequenas evidências, né, de como, de fato, nós nos utilizamos de metáforas
para construir cognitivamente a compreensão, né? Então, essas metáforas, elas estariam no interior da própria condição cognitiva e nos ajudariam a constituir os frames que nós organizamos. E aí já estou caminhando para esse finzinho, né? E eu termino aqui com uma citação de Mark Johnson, que diz o seguinte: a questão é, o que nos torna humanos? Se for a capacidade que os seres humanos têm de raciocinar, precisamos descrever essa capacidade. Incluir o raciocínio por meio do uso de metáforas e outras estruturas figurativas, isto é, de fato, um dos principais meios de que dispomos para dar sentido à nossa experiência. Opa! E aí eu dei aquela apertada sem querer, mas eu só queria encerrar aqui com algumas das referências que eu utilizei. Queria agradecer mais uma vez ao convite do Café com Linguística, em nome da professora Amanda e dos demais professores e alunos que participam desse belíssimo projeto de extensão. Agradecer também mais uma vez ao professor João Paulo pela aula e para a professora Michele Calil também pelas excelentes aulas. Espero ter contribuído de alguma forma. E se alguém tiver interesse em discutir linguística cognitiva e esses preceitos da ecocognição, por favor, façam contato conosco, tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, espero que tenha contribuído de alguma forma. Contribuiu demais, Ricardo. Tem uma série de comentários aí elogiosos. A gente é que agradece muito pela aula riquíssima, né? Por nos levar além das metáforas que são tão conhecidas e que, de fato, são o carro-chefe da linguística cognitiva. Né? Eu vou pedir a todos, então, que estão presentes, que abram suas câmeras, porque a gente tem algumas perguntas, né, que vieram via YouTube. E aí, esse é o momento que a gente vai fazer essa discussãozinha. A primeira pergunta foi a propósito da fala do professor João Paulo, né, que é uma pergunta da professora Lisana, aqui da UFRB. Lisana pergunta: fico pensando sobre os diálogos possíveis entre as teorias da gerativa e o ensino de língua portuguesa na educação básica. Você poderia falar sobre isso? Na verdade, isso vem muito porque o nosso curso aqui é um curso de licenciatura dentro de um centro de formação de professores, né? Embora o Café com Linguística ele tenha se expandido para além do centro de formação de professores, mas ele tem esse motivador. Olha, eu acho que o carro-chefe não é nem tanto da teoria gerativa, assim, dos aspectos mais técnicos e de todas os meandros, né, da teoria, mas é mais esse desejo de você abordar a gramática de um ponto de vista científico. Você pegar um fenômeno como, por exemplo, ordem, verbo, sujeito, e você chegar com os alunos e falar, poxa, quando que isso acontece? Por que eu consigo falar numa boa, chegou o livro, e não consigo falar numa boa, trabalhou João, por exemplo, né? Então, você pegar esses fenômenos gramaticais, né? Tentar descrever eles, e você vai ver que para descrever você vai precisar daquela terminologia de gramática, e aí a gramática se torna uma coisa interessante, porque se torna uma coisa que você consegue usar ela para aquela terminologia toda para descrever fenômenos, né? Fenômenos que são fenômenos naturais, né? Que a linguagem é um fenômeno natural, né? Então a gente consegue ter essa visão, essa abordagem científica que eu acho que enfim, né, se eu tivesse isso na escola, quando eu estava estudando, eu odiava aula de português. Eu estou em letras por outras razões, mas eu odiava aula de português. Aliás, eu odiava muita coisa da escola. Mas se eu tivesse essa abordagem científica, eu acho que eu particularmente acharia muito mais interessante, entendeu? Estudar gramática, você poder descrever os diferentes dialetos, né, das pessoas, você poder usar coisas de psicolinguística, né, também. Eu acho que o campo é enorme, né? Mas eu acho que não é só uma coisa da teoria gerativa, eu acho que é uma coisa de qualquer teoria que trabalhe gramática de alguma forma, você consegue fazer muita coisa, né, na escola. Então é isso. É isso, João. Eu acho que eu diria até que é uma questão da linguística como um todo, porque às vezes
nós, como cientistas, temos que comprovar o tempo inteiro a nossa eficácia, né? Enquanto ciência. E, geralmente, isso é levado muito para o lado do ensino, muito para a questão de como aplicar essas questões em sala de aula. Mas eu acredito que todas as teorias linguísticas, ou, enfim, elas passam a ser relevantes na medida em que a gente dá uma consciência diferente para os estudantes de graduação, que vai fomentar um ensino de língua portuguesa diferente daquele que provavelmente nós tivemos, né, para mim, durante a década de 90 e o início dos anos 2000. Então, acredito que a relevância começa a estar exatamente aí no que você disse: terminologia, consciência, a percepção do que é língua, o que é linguagem, enfim, dentre outras coisas. A Larissa Cury pergunta para a professora Michele: até o presente momento, então, a psicolinguística se afastou do gerativismo? Aliás, como é que a psicolinguística lida com o inatismo? Excelente pergunta. Esse, a partir do momento, então, ela quer dizer hoje, no presente? Até o presente momento. Então, no início da psicolinguística, estava muito próximo do gerativismo, né? E depois, ali na década de 70, houve aquela ruptura, né? Que eu comentei com vocês. E aí a psicolinguística se aproximou mais da linguística textual, né? Se aproximou mais do socio-interacionismo. E depois, né, mais recentemente, nos anos 1990, né, a psicolinguística se reaproximou do gerativismo. Então, hoje, o gerativismo e a psicolinguística estão, assim, numa relação bem estreita, bem próxima. Com relação, mas eu não posso dizer que todos os psicolinguistas são gerativistas, né? Existem exceções, mas a maioria não um gerativismo talvez tão conservador, né? Uma hipótese gerativista mais assim, vamos dizer assim, mais moderna, né? Com relação ao inatismo, tem psicolinguistas para todos os gostos. Então, tem aqueles mais chomskyanos, tem psicolinguistas que trabalham mais com essa versão mais fraca do inatismo, né, que é a questão dos neurônios especializados em linguagem. Existem psicolinguistas que são conexionistas, né, que dizem que não existe modularidade da linguagem, da mente, né, que tudo depende da experiência e que aos poucos o nosso cérebro, então, nossa mente vai conseguindo lidar com os estímulos linguísticos. Tem psicolinguistas que trabalham com teoria da mente, que já é outra história, né, que, enfim, não apoia a questão do inatismo, né, então tem para todos os gostos, não tem como a gente dizer que todos os psicolinguistas são 100% inatismo fervoroso, assim, né? Sim, sim. Essa pergunta dialoga um pouco, e a resposta, com a pergunta que o professor Natival Neto, né, da UFES, faz em seguida, que é: a psicolinguística tem uma concepção própria de língua, ou essa concepção se adapta à vertente teórica dos pesquisadores? Pergunto isso porque vejo alguns estudos psicolinguísticos mais associados à gramática gerativa e outros à linguística cognitiva, por exemplo. Isso, então depende bastante, né, da linha que você está seguindo, né, da linha do pesquisador, né. Eu pessoalmente estou nessa, vamos dizer assim, é um gerativismo, mas é um gerativismo moderado, né? Quase chegando ali num conexionismo, vamos dizer assim. A gente não costuma dar muitos rótulos, né? Ah, você é de que linha? Você acredita no quê? Né? A gente vai mesmo pelo que os resultados estão mostrando para nós, né? E qual foi eu não sei se eu respondi, Amanda. Qual foi a outra questionamento? Do surgimento da psicolinguística no Brasil, né? Então, a psicolinguística ela é recente, né, no mundo, né? Então, a gente sabe que demora para chegar as notícias aqui no Brasil. Então, a psicolinguística no Brasil ela começa lá com a nossa querida professora emérita, Leonor Sclier Cabral, né? Beijo para a professora Leonor.
Então, ela começa na década de 70, né, falar sobre essa questão de texto, de alfabetização. A gente tem a professora Americato também, ainda nessa época, né, em que o texto tinha um papel muito importante, né, dentro da psicolinguística. A psicolinguística vem crescendo, né? Mas ainda precisa de mais, vamos dizer assim, interesse, né? Então, uma culpa, vamos botar culpa em alguém, né? Nessa falta de popularidade, seria nos próprios cursos, né, de graduação. A gente não tem uma disciplina, por exemplo, nos currículos para psicolinguística. Poucas são as universidades que têm, né? Vamos dizer assim, as que estão no top, assim, podem até ter, mas a maioria não tem. Então, os alunos saem do curso de letras sem ouvir falar de psicolinguística, e aí acaba que há pouca pesquisa na área nesse sentido. Mas a popularidade vem crescendo muito, né? Esses dois últimos livros que eu falei para vocês, né, do professor Marcos Maia, né, um grande nome dentro da área, né? Foi meu orientador, mestrado e doutorado, tudo, meu amigo, tudo. Então, esses dois livros eu recomendo para quem tiver interesse em acompanhar a psicolinguística brasileira. E todos os trabalhos que eu citei são do Brasil. Sim, quando ela aparece, em geral, nos currículos de graduação, é muito associada à questão da aquisição da linguagem, sempre, né? Ou mesmo quando o rótulo vem psicolinguístico, os professores acabam associando a aquisição da linguagem por ser algo mais recorrente, né? E, na verdade, também acredito que o fato da psicolinguística lidar muito com questões experimentais, isso dificulte um pouco o acesso aos estudos no Brasil, uma vez que as universidades públicas cada vez menos têm recursos para investir nessas questões. Então, as disciplinas, né, que são mais experimentais, por exemplo, a psicolinguística ou a própria fonética acústica, enfim, tendem a ficar restritas a alguns nichos, justamente porque a gente não tem o instrumental necessário para isso. E aí eu deixei uma pergunta justamente que era sobre de que maneira a psicolinguística experimental pode cooperar em outras áreas, né? Como, por exemplo, o estudo da avaliação em diversidade linguística, por exemplo, o estudo de reações subjetivas. Então, a psicolinguística ultimamente tem se voltado mais para essa face sociolinguística. Então, tem a professora Mercedes Marcilese, lá da Federal de Juiz de Fora, tem se interessado por essa questão, né? O pessoal também da UFPB e da UFC também tem se interessado em comparar dialetos, processamentos diferentes entre os dialetos, mas isso ainda é muito novo ainda aqui no Brasil. Mas a gente com certeza pode contribuir, né? Porque a gente sabe que o processamento ele é influenciado por uma série de fatores, inclusive fatores culturais, fatores sociais. A minha pesquisa também lida com gênero, questão de orientação sexual, influenciando no processamento da linguagem. Então, é uma questão assim que tem muito a acrescentar à psicolinguística, que trabalha, né, nesse viés mais do desempenho, né, do uso real da linguagem. Sim, eu estava acompanhando recentemente alguns estudos sobre a questão do uso do rastreamento ocular, justamente para essa questão das reações subjetivas dos falantes na Universidade Federal de Sergipe. Né? O Gelins, lá com a professora Raquel Freitag, tem trabalhado um pouco com essas questões, fazendo uma interface entre sociolinguística e psicolinguística, e que, de fato, é bastante relevante para isto, né, que é subjetivo, ou seja, é uma forma objetiva de apreciar algo que é muito, muito subjetivo, que é a avaliação que a gente faz de determinados valores linguísticos. E aí, voltando um pouquinho para o gerativismo, né, uma pergunta seria coerente pensar que a questão do processo mental de organização da Faculdade da Linguagem se torna mais premente no programa de investigações gerativista no modelo minimalista, ou seja, já no momento mais recente? É para João essa pergunta? Sim. Ah, tá. Olha, do que eu vejo dos pesquisadores, isso varia muito, tá? Mas, assim, existem pesquisadores de teoria gerativa que estão mais preocupados com a teoria
e aí acabam buscando, sim, de fato, algumas justificativas em aspectos, né, da mente, de que vão descobrindo aí sobre outras áreas. Mas eu acho que, essencialmente, independente assim, o grosso dos gerativistas, assim, estão mais preocupados com, na verdade, não é nem o desenvolvimento da teoria, mas em utilizar a teoria para descrever fenômenos linguísticos. Então, a maior preocupação é que você tenha, por exemplo, o programa minimalista, ele forneça um arcabouço mais eficiente, mais interessante para você desvendar certos fenômenos, né? Então, acho que, embora a motivação teórica do minimalismo aproxime ele da psicolinguística, né, seja atraente para a psicolinguística, eu não acho, mas isso é uma opinião muito particular minha, mas eu não acho que os gerativistas, por mais que eles falem que estão interessados nessas coisas, eu não acho que no dia a dia do trabalho do gerativista esse é um interesse, né? Eu acho que, na verdade, o gerativista está realmente mais preocupado com desvendar aqueles problemas gramaticais, né? Como é que eu vou fazer para explicar aquilo de acordo com axiomas teóricos, né? Então, acho que essa que é o desafio sempre, né? Sim, de fato parece ser algo basilar, né? Assim, porque eu tive a oportunidade de ler algumas coisas do minimalismo na época do doutorado, embora eu seja sociolinguista, mas eu fui fazer uma disciplina avançada de tópicos em sintaxe, e aí a gente discutiu vários textos do Chomsky, enfim, e é aquela coisa, ou seja, se faz o construto, quero entender como é que a mente, como é que a faculdade da linguagem processa, né, a sintaxe, como é que a sintaxe é processada na mente, mas o interesse muito mais cotidiano é muito mais de ordem prática, ou seja, investigar mesmo, ok, tenho esse modelo, construí o modelo, então vamos investigar os problemas de ordem sintática. Né? E aí, indo um pouco lá para a linguística cognitiva, a Silvina Martinez pergunta: qual a implicância didático-pedagógica dessas teorias linguísticas? Né? No caso da linguística cognitiva especificamente, mas voltando um pouco para a primeira pergunta, que foi a pergunta feita para o João. Como posso aplicar como professora a minhas aulas de português e mesmo na faculdade onde dou ciências da linguagem? Então, assim, eu acho que é uma excelente pergunta, agradecer a pergunta aí, Amanda, mais uma vez. E eu queria também só aproveitar o ensejo para parabenizar as intérpretes, viu, pelo excelente trabalho aí também de inclusão que merece, eu acredito, a salva de palmas. É muito bacana mesmo. E, assim, voltando, né, à pergunta, de fato, pensar as questões relacionadas diretamente ao ensino não era exatamente o preceito principal, né, dessa abordagem, mas existem, sim, vamos dizer assim, adaptações, e a gente aproveita muita coisa, a gente pode dizer assim. Existem estudos, existem vertentes que estudam dentro dessa perspectiva de cognição, uma proposta de metacognição, né, e que pensaria questões relacionadas a esses preceitos da cognição de base para pensar otimizações de estudo, por exemplo, melhoria do processo de aprendizado de leitura através de organizações, e entender, por exemplo, que a gramática é um processo de construção, né? Então, inclusive, tem vertentes dentro da própria linguística cognitiva que estuda a gramática dentro dessa proposta, dizendo que existe uma relação com o nosso entorno que fundamenta como nós organizamos a gramática, né? A forma, por exemplo, como aquele exemplo que eu dei, por exemplo, de entender, por exemplo, ambientes, lugares como recipientes, por exemplo, né? Entrar na Bahia, por exemplo. A gramática, então, dentro dessa perspectiva, e obviamente eu estou falando aqui de uma forma extremamente resumida para tentar ilustrar, a gramática ela teria toda essa condição de mostrar, por exemplo, o verbo como sendo também um esquema de ação e que nos permite, por exemplo, fazer esse processo de simulação do ambiente, de entender movimentos de X, movimenta para Y, por exemplo, que entra em tal lugar. Então, a gramática ela segue
ela seguiria, dentro dessa perspectiva, uma proposta relacionada exatamente com preceitos que vêm da própria experiência física. A própria forma de pensar os elementos que constituem a gramática, como o verbo, como o sujeito, eles estariam exatamente também sendo oriundos dessa nossa relação com o contexto. Tá? Então, isso é quando a gente pensa na construção da gramática em nossa mente, também seria um elemento fundamental para organizar esse entendimento. Né? E, a partir daí, com esse entendimento de base, a gente conseguiria acionar frames, tal, aquilo que a gente falou. Então, eu acredito assim, lógico, pensando, por exemplo, em relações com o ensino, tal, dessa magnitude, a gente poderia explorar essas questões, alguns dos preceitos, a relação própria dos jogos de linguagem para entender os processos de interação no contexto como resultantes de organizações prévias. Então, tudo que a gente vai realizar no contexto, nas práticas sociodiscursivas, nós inicialmente temos uma organização prévia em nossa mente de possibilidade. Então, assim, a gente poderia, vamos dizer assim, considerar esses conceitos para pensar didatização para o ensino, com certeza, eu acredito. Inclusive, já tem estudos sobre isso, tá? Na perspectiva. A última pergunta que eu vou fazer é justamente uma pergunta ainda no âmbito da linguística cognitiva, beleza, né? Já que estamos perto do nosso teto de horário. A Larissa Curry pergunta como a ideia de interação com o ambiente adotada pela linguística cognitiva foge ou não do relativismo linguístico. Essa pergunta é excelente, né? Essa pergunta é excelente porque ela divide a própria linguística cognitiva em uma abordagem que pode ser mais experiencialista, no sentido de não aprofundar tanto na questão da percepção, que é o nosso caso, como pode também direcionar. Então, assim, o fato de considerarmos o ambiente, o contexto e as interações não significa necessariamente que a gente considera qualquer possibilidade, né? A gente entende que a base que cria essa nossa integração é a nossa percepção. Então, todos aqueles elementos que eu apresentei, por exemplo, a organização dos frames, os limites dos objetos, das coisas, através das affordances, né? A nossa própria percepção, que são os esquemas, elas estariam na base, na construção da linguagem, né? Então, toda a forma como a linguagem vai se organizar posteriormente sempre vai iniciar da nossa percepção, tá? Então, assim, a gente não estaria num relativismo nesse sentido, tá? Eu não sei se eu respondi, mas era mais ou menos pensando os preceitos iniciais da teoria a partir dessa convicção. Sim, sim. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos em nome do Café com Linguística, né? Em nome do curso de Letras da UFRB, em nome de todos aqueles que estão assistindo, porque as exposições foram excelentes, foram muito claras e muito necessárias a pensar a linguística teórica no Brasil, né? Nós agradecemos aos 3, na verdade aos 4, porque Michele é mais um, né? E deixamos registrados os agradecimentos às intérpretes, né, do Nuatios, que sempre estão aqui nesse apoio e nessa parceria com a gente o tempo inteiro. Tenho alguns recados para dar com relação à certificação dessa mesa em específico. Ela sairá bastante rapidinho, porque a inscrição foi feita pelo DOIT, então as emissões de certificados são bem tranquilas. Com relação aos certificados de mesas anteriores, a gente pede um pouquinho da paciência de vocês, porque esses não foram feitos pelo DOIT, então a gente está tendo que fazer todos um por um, e a equipe é bastante pequena, né? Somos só nós e os monitores, a quem eu agradeço também, que ficam aí nos bastidores coletando as perguntas. O Café com Linguística, além das mesas, agora está no Spotify com um podcast, então vocês podem acessar lá, também está no Anchor, que é disponível gratuitamente, então não precisa assinar o Spotify para poder ouvir. E hoje a gente estreou com um outro projeto dentro do Café com Linguística, que é o Café com Leitura, né, em que uma bolsista, um orientando a minha, Michele de Jesus, vai estar compartilhando leituras em linguística com todos
no Instagram do Café com Linguística. A primeira leitura que será compartilhada por Michele será justamente o curso de Linguística Geral, mostrando assim a apropriação de um estudante de graduação de um texto que é basilar em linguística. Então, eu abro para vocês se despedirem do público, né, e agradeço mais uma vez. Então, muito obrigado por tudo e até, não sei. Até breve, João. Até breve. O pessoal estava falando aqui no chat que o Doguinho está querendo participar. O Doguinho está agitado. Faz parte do processo do trabalho em casa, né? E a ideia desse projeto não é que ele seja... que essas mesas sejam extremamente formais ou que a gente fique extremamente tenso com isso, mas é justamente trazer um diálogo no sentido de popularização da ciência, né? Então, estamos em casa e é isso que temos. Queria dar os parabéns, né, ao projeto, né? Um tema tão interessante, né? Essa divulgação da linguística tão necessário, né? Especialmente agora, nos tempos difíceis em que estamos vivendo, né? Da popularização da não ciência, né? Especialmente as humanas. Então, parabéns para a Amanda e os demais professores da equipe. Muito obrigada às intérpretes pelo ótimo trabalho. E é muito importante, né, que tenha essa disponibilidade para o público surdo. A gente vê que muitos trabalhos estão sendo feitos na internet sem essa possibilidade. Então, parabéns para todos vocês e muito obrigada por vocês terem nos ouvido até aqui e até a próxima. Eu vou aproveitar aí a esteira dos professores João Paulo e Michele Calil, que já disseram tudo, praticamente. Eu queria também, mais uma vez, reforçar aqui o agradecimento ao Café com Linguística, a professora Amanda, em nome de professora Amanda e de todos os professores e alunos que fazem parte desse belíssimo projeto. As intérpretes fazem, de fato, um trabalho maravilhoso. A questão da inclusão é uma questão mesmo que a gente precisa ser, vamos dizer assim, diletante, tá? Atento a isso. Temos muita coisa por fazer, né? Pensando aqui como cientista, como pesquisador, como professor, como educador e como alguém que precisa pensar em sociedade e melhorias sempre, né? Então, assim, queria agradecer, de fato, é um espaço fantástico. Mais uma vez, tive 2 grandes aulas aqui, professor João Paulo, professora Michele Calil, e queria deixar aqui mais uma vez meus votos de que o projeto é muito bom e vida longa e continue mesmo, professor, fantástico. Muito obrigada mais uma vez, né? Vida longa ao Café com Linguística e vida longa à linguística no Brasil, aos nossos trabalhos, né? E aos nossos estudos, e que consigamos resistir a tudo isso que está nos açoitando aí durante esses momentos difíceis. Então, obrigada a todos e eu encerro aqui a transmissão, então, no YouTube. Pronto, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, prazer conhecer. Também prazer, muito prazer enorme. Só para registrar, 421 pessoas assistiram vocês em algum momento. Olha, que beleza, hein? Nos eventos presenciais, a gente não tem nem 40 na sala, em geral. Isso é muito bom para a gente mandar para os alunos, né? Para eles terem material, né? A gente sente tanta falta, às vezes, de material acessível, em língua portuguesa, fácil de entender, né? Concordo plenamente, João Paulo. É uma disseminação de ciência fantástica esse projeto. Está extremamente parabéns mesmo. Obrigada mesmo, porque quando eu pensei como uma coisa bem local, né? Bem pequena. A ideia era fazer presencial, enfim, para... Já foi. E agora ele é isso. Mas você falou disso de ser local, e o que eu achei muito legal de ter pesquisadores aqui da região norte, nordeste. Sim. É verdade. Eu acho que a minha ideia mostra como que a gente está desenvolvendo muita ciência aqui, né? Isso. Sem dúvida. Quando eu penso as mesas em geral e que proponho para os colegas, é sempre trazer pessoas
diversas, né? De naturezas diversas, e de fato mostrar que gente do Nordeste faz ciência, mulher faz ciência, gente preta faz ciência, idoso faz ciência, e assim vai. Se vocês forem olhar as outras mesas, os perfis são muito diferenciados. Muito lindo, muito lindo. E eu sempre procuro pensar assim, né? Para que a gente possa movimentar mesmo o cenário. Fantástico, fantástico. Faltou citar, surdo também faz ciência. Quê? Claro, surdo também faz ciência. Inclusive, na próxima mesa teremos um surdo. Vocês terão que fazer o inverso. Olha só que legal. A próxima mesa deve ser no dia 6 de novembro, vai ser sobre políticas linguísticas. E aí a gente vai ter o professor Gilvan Miller, Gredson, e dos Santos, que é da UFBA hoje, mas era da UFRB, e Bruno Ersen, que é da UFB e é surdo. Que legal. Parabéns. Parabéns. Obrigada, mesmo. gente. Então, vamos lá, vamos descansar, que a noite foi longa. Meninas, obrigada de novo. Vamos sextar um pouco, né, gente? Porque... Vamos sextar. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Foi um prazer. Beijo. Prazer.